E aí, gente, é nem isso aqui. A gente tá no lado 2 do nosso curso sobre ação humana, finalmente, né? Graças a Deus. Segunda aula já desse curso. E a gente vai continuar no capítulo de preços, né? Do Von Mises, página 348. E começa falando sobre estatística e economia, mas como a gente viu aqui, ele vai falar bastante sobre monopólios aqui e preços. A estatística é um método para apresentar fatos históricos relativos a preços e outros dados relevantes da ação humana. Obviamente, na econometria, você também tem teorias de probabilidade aplicadas. Zig Havel é muito forte nisso, Keynes e outros autores. Não é economia e não pode produzir teoremas e teorias econômicas. Então, o que ele está dizendo? Uma coisa é a estatística e você interpretar essa estatística com certos fins. E outra coisa é você usar ela para você criar economia com base nela apenas. Aí você pode falar, então, economia austríaca é uma economia sem dados, né? É uma teoria econômica sem dados. Matemática, etc. Não, é uma teoria com base em lógica. Na minha opinião, formalizável. Na minha opinião, tudo que Mises diz e outros autores é formalizável. Em relação a proposições econômicas. Já falei disso no outro vídeo. Já falei disso no curso de Introdução à Economia. Tem um curso só sobre isso no canal também, mas enfim. É formalizável. Através de semiótica, eu creio que é possível provar que é formalizável. Eu tô pra escrever nisso. Mas eu já escrevi um livro com a formalização em psicológica proposicional de Haddad, né? Então, econometria é útil, óbvio que é útil, cara. Pra caramba. Eu já fiz curso de econometria e você tem vários métodos estatísticos que são usados em vários contextos diferentes. Só que não é uma bala de prata. Eu vou mostrar algumas questões na terceira aula sobre isso, né? Tanto os economistas lógicos quanto os matemáticos afirmam que a ação humana, em última instância, ao estabelecimento do estado de equilíbrio e alcançaria se todas as mudanças adicionais nos dados cessassem, né? Mas não é questão de que é óbvio que quando algum econometrista fala sobre teoria da probabilidade, estimativas, macroeconomia ou microeconomia, eles vão dizer, mas cara, isso aqui é uma estimativa, não é o valor absoluto. A gente sabe que a nossa teoria da probabilidade não vai prever o futuro. Mas são estimativas com base em dados e com base em modelos matemáticos que são prováveis, né? Na terceira aula eu vou falar mais disso, mas no geral, o modelo keynesiano de probabilidade e o modelo tradicional neoclássico não tem economia comportamental e a teoria do caos na economia, com expoente de Lyapunov, provaram que a probabilidade na economia não é a mesma coisa que probabilidade na física, não é a mesma coisa que probabilidade de inteligência artificial e ciência da computação geral. É diferente, porque você está falando de ações de pessoas. A gente vai ver posteriormente isso. O paper que, na minha opinião, é o mais importante na minha vida de economia é esse paper aqui do Brian Arthur. Ele escreveu uma coisa ou outra anterior a isso, mas esse é o paper principal. 2013, 2021 foi publicado na Nature, mas eu já falava disso daí antes. Publiquei esse paper vendo um podcast do Sam Carroll, quando jogava LOL, por sinal. Né? Bom, basicamente ele criou uma teoria. E basicamente criou um framework, de certa forma, né? Em que se chama Complexity Economics. Economia, complexidade, né? Em que ele é uma antítese contra a teoria neoclássica, também keynesiana e outros padrões. Ele mesmo disse que a teoria austríaca, isso que me fez estudar a teoria austríaca, porque, na verdade, o meu interesse em economia inicial veio de teoria do caos. Então, eu estava lendo artigos de teoria do caos, vendo documentários, e eu comecei a ler artigos de teoria do caos na economia. Isso me fez querer estudar economia, fazer curso de economia, etc. Isso, sozinho. Então, não, eu vi da economia também mais pra ciência da computação e tal. Então, vamos na prática, né? Então, na economia neoclássica, você tem agentes representativos de certas condições. Na complexa, eles são diversos. Na neoclássica, você tem equilíbrio, na keynesiana também. Em complexo econômico, você assume um predicado que agentes estão no ambiente de não equilíbrio, que a economia não é um jogo de soma zero e é um
sistema em desequilíbrio, é um jogo de somas positivas, em que um lado perde e outro ganha. Em que você tem agentes, o comportamento deles reage a, a grandes movimentos agregados, né? Então, por exemplo, tem a Sydney Sweeney com jeans, por exemplo. A, a compra daquele jeans, as ações que subiram da empresa associadas ao jeans que a Sydney Sweeney fez marketing, é uma relação agregada de comportamento de pessoas. Qual predicado está correto? A economia é um sistema em equilíbrio ou não é um equilíbrio? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. É um ou outro. Isso não depende de opinião, depende da realidade de como funciona a economia. Eu creio que principalmente a teoria do caos, ela suporta não equilíbrio. E a economia comportamental. Então, eu creio que ambas mostram que esse predicado é factível. Não é tipo filosofia, pseudociência. Pseudociência, cara, keynesianismo é pseudociência em várias partes, né? Porque diz mentira, diz algo que não é verdade. Preferência por liquidez, desculpa, aquilo ali tá errado. Aquilo não é a visão correta sobre juros. Predicados estão errados. Como as pessoas agem, né? A metáfora é que, da neoclássica, é que a economia funciona uma máquina perfeitinha na visão deles. Na Complex Economics é uma ecologia de predições, ações e estratégias, né? Então, é como se fosse a teoria dos jogos, mas se você ler o livro da teoria dos jogos do Morgenstern e do von Neumann, eles assumem agentes racionais. Pensa na teoria dos jogos com agentes irracionais. Aí o negócio fica diferente, né? O problema é bem definido na teoria neoclássica. Na Complex Economics ele não é bem definido. O comportamento de agentes na economia neoclássica, os agentes se optimizam. Na Complex Economics, eles têm incerteza fundamental e eles são irracionais. Ela assume irracionalidade de agentes. O que é óbvio, né? Ou você acha que um cara que tem uma loja, um mercado, você acha que na mesma região onde você mora, uma padaria, mercado, etc., um é melhor que o outro por quê? Decisões dos gerentes, empresários, de quem aloca recursos na empresa. Expertise de quem é contratado, etc e tal. Mas no fim, tudo depende know-how, conhecimento e questões que têm uma incerteza grave em relação ao que eles devem fazer para serem bem-sucedidos. Em relação a questões macroeconômicas, taxas de juros que podem afetar o seu negócio, de certa forma. Mas enfim, tem incerteza. Essa incerteza também gera quebra a teoria da probabilidade na economia. Eu já vou tirar aqui. Então, racionalidade não é definida. Tanto crescimento, retorno de diminuintes e crescentes, história e caminho tomado importam. Você tem na economia neoclássica alocação de recursos na complexo econômico, você tem informações de estruturas econômicas, de forma endógena, de forma não previsível. A economia é um sistema fechado na neoclássica. Na complexo econômico é um sistema aberto que pode ser explorado. A parte de matemática que é mais importante para nós aqui da escola austríaca. No método neoclássico, a matemática que eles usam é quantitativa, incentivos em balanços e etc. Pode pôr aqui nesse balde teoria keynesiana, clássica, neo-keynesianismo, monetarismo, desenvolvimentismo, etc. Na Complexity Economics, que na minha opinião é totalmente adaptável para a escola austríaca, a matemática usada é com base em computação e algoritmos. Eu já dei exemplos claros no curso Introdução à Economia do canal. Então, eu dei exemplos práticos de quais algoritmos poderiam ser usados do ponto de vista não estatal, mas do ponto de vista empresarial em empresas. Algoritmos aplicados à logística, aplicados à produção de forma mais eficiente com foco em lucro. Então, na minha opinião, a forma matemática de aplicação não é tipo do ponto de vista do Estado querendo entender como as coisas funcionam, mas sim empresarial e do ponto de vista de negócio, né? Então, entende relações de alocação de recursos dessa forma.
E você tem, principalmente na evolução da economia, ela é self-creating, né? Ela se auto-renova e em perpetual novelty, ou em perpétuo novidade, né? As coisas mudam constantemente, preferências mudam, empresas mudam, preferências mudam de pessoas em relação a que as pessoas consomem agora versus o futuro. Todas as ideias aqui são compatíveis com a teoria austríaca, e principalmente a parte de algorítmica, né? Talvez Mises, Rothbard, etc. não concordariam com isso, mas essas ideias não foram apresentadas para eles, por sinal, né? Eu não sei se eles entenderiam. Tem um paper do Vicente Moreno Casas, que eu já cansei de citar em livro, 2022, um cara novo, que ele escreveu aqui no Astronomy Review. O primeiro paper que eu vi de alguém falando sobre como obviamente a teoria neoclássica e blá 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 é um lixo, mas que a teoria, a matemática algorítmica, até a praxeologia, não que a praxeologia exatamente, mas e a matemática e a parte algorítmica da de complexos econômicos pode ser muito mais adaptado à escola austríaca do que outras, né? Obviamente, mais desenvolvimento tem que ser feito nisso, né? Por exemplo, eu nunca escrevi sobre quais métodos poderiam ser usados nesse contexto. Tem muitos artigos sobre esse tema, mas não no sentido do que a gente quer aqui. Então, tem que ter um esforço de quem é de ciência da computação para fazer isso na prática, né? Pegar as ideias desse artigo e pôr na prática, né? Mas foi a primeira pessoa juntando a escola austríaca com complexos econômicos. Então, eu creio que é muito importante, né? Bem, mudando de tema, né? De assunto. Vamos para monopólio. Então, monopólio de oferta. Uma coisa, monopólio de demanda é tipo quando a coisa que a Aquino escreve, né? Tomás de Aquino. Não dá pra entender nada, cara. Monopólio de demanda, não fale monopólio perto de mim, porque não tem sentido na minha cabeça ter monopólio de demanda, cara. Monopólio de oferta tem, mas enfim. O Mises mesmo fala que não faz sentido. A destruição física de parte da oferta disponível é o clássico caso de uma ação monopolista. Agora ele vai citar o Brasil. Há pouco tempo, o governo brasileiro praticou isso, queimando grandes quantidades de café. No entanto, o mesmo efeito pode ser alcançado deixando parte da oferta sem uso, ou seja, você retém a oferta sem vender. De um produto não perecível, né? Não vai deixar o negócio vencer ali, senão não vai valer nada. Muitos traders de commodities, eu vi um documentário sobre traders de commodities, e um cara entrevistado, ele falou, às vezes é um trader de arroz. A gente retém a nossa commodity que a gente compra até o preço aumentar. Ou até para o preço aumentar mesmo. Senão a gente tá no prejuízo. Eu não concordo com manipulação de mercado através da contenção de oferta por parte de traders. Mas tem pessoas que fazem isso. Eu creio que é diferente no sentido de produção e no sentido de algo que já está produzido e você compra de outrem. Então, eu escolher produzir menos porque se eu produzir mais eu não vou ter lucro é uma coisa, né? Eu nem produzi ainda. Uma escolha de produção, ela é tipo. Você se reúne lá com os CEOs da empresa, com os executivos da empresa. Ó, a gente vai produzir quanto nesse calendário de produção? Nessa season de tal produto. Essa produção ela nem foi efetuada ainda. Agora tem uma diferença de tipo. O produto já está produzido. Tu compra de outrem e tu retém a oferta. Isso eu acho imoral. De provérbios ali, diz a mesma coisa. Aquele que retém o trigo não tem. Não tem sabedoria, né? O monopolista não sabe de antemão como os consumidores reagirão ao aumento de preços. Ele precisa recorrer a tentativa e erro, mudar o preço e ver o que o consumidor está disposto a pagar para descobrir se o bem monopolizado pode ser vendido. Ninguém sabe o preço das coisas, gente. O preço que um lojista escolhe na empresa é o que ele estima que é o melhor. Não necessariamente é o melhor. Ele pode cometer erros nisso e fazer itens não serem vendidos porque ele pôs o preço muito alto. Burrice dele, né? Ele vai agora citar um exemplo, né? O medicamento com marca registrada pode não diferir em sua estrutura química e eficácia fisiológica de outros compostos sem a mesma marca. Então, é o mesmo produto, só muda o nome e a marca. Muito comum no mercado de remédios, né? Farmacêutico. No entanto, se os compradores atribuírem um significado especial da marca, então, por exemplo, qual a diferença de Coca-Cola e Pepsi? Você vem dado
conseguiria distinguir os dois, a maioria das pessoas não consegue. Tem uma coisa no neuromarketing, que eu também coloco na teoria da austríaca, que é o gírio cingulado, principalmente no cérebro, e córtex pré-frontal dorsolateral, que eles ativam a lembrança da marca. Quando você toma Coca-Cola, essa parte, com experimentos com ressonância magnética e tal, ativa durante a lembrança da marca. Ela ativa mais que as outras, né? Então, no neuromarketing, esse resultado ele é o mais importante para o neuromarketing, talvez, historicamente. Essa questão da lembrança da marca, ela é uma questão psicológica na parte fenomenológica de como as pessoas se comportam, porque tem a diferença entre, ok, a área do cérebro ativou, e daí? Assim, muito do neuromarketing é só neurociência, né? Não aplicações para empresas, né? Tá, mas há sim a relação de lembrança da marca do ponto de vista neuroquímico, né? Então, é, quando eu vejo uma Pepsi e tomo uma Pepsi, tem uma questão psicológica diferente, fenomenológica em relação à minha expectativa sobre Pepsi. Eu, por exemplo, eu prefiro Coca do que Pepsi. Mas eu tenho certeza que se você pôr as duas na minha frente sem dizer qual é e eu tomar, eu não vou ver diferença. Já tem teste com isso. Alguns têm como de fazer diferença, né? Eu talvez conseguiria diferenciar uma Suquita e uma Fanta. Mas nem sempre a diferença entre produtos extremamente similares é factível, né? Então, essa noção aí tem a ver também com essa questão. Mas o ponto é que o monopolista, tendo um produto que é superior aos outros, ele pode aumentar o preço sem mudar a demanda, né? Por aquele produto. Que teria, é pra ter um Xbox, né? Mas minha internet parou ali. Mas basicamente é um exemplo, né? Você tem a Xbox, Sony, Nintendo e Valve. Eles são empresas. É um oligopólio? São monopólios? Quando só tinha a Nintendo e a Sega, era um duopólio no mundo de videogames? Cara, todo mundo pode entrar no mercado de videogames. Então quantos vão ser bem sucedidos, quantos que tem capital, que know-how e pesquisa e desenvolvimento suficiente para gerar um console que compita com essas marcas. Então de certa forma, um, não é monopólio, né? De certa forma um oligopólio. Tríplice, né? Nesse caso eu coloquei a Valve que tá 4, né? Esse daqui tá caindo, né? Mas enfim. Nunca fui caixista, né? Embora eu já tive o Xbox 360 e gostava. Mais que o Play 3. Mas o grande ponto é que essas empresas elas são mais bem sucedidas porque as pessoas preferem os produtos dessa empresa. Várias empresas tentaram entrar no mercado de games e falaram miseravelmente. Felipe que eu diga, né? E essas empresas, elas têm ações associadas a elas, né? No mercado público, né? São empresas públicas, como a própria Sony. No dia de hoje, né? Transacionadas a 110. Microsoft, que criou a Xbox, é uma divisão deles subsidiária. E a Nintendo. Então, o grande ponto é que essas empresas, elas são empresas públicas que têm, de certa forma, um monopólio de mercado. Elas detêm grande parte do mercado, da porção do mercado. E é, poderia dizer que elas têm um monopólio de oferta. Porém, é necessário dizer que as empresas de games, historicamente e até hoje em dia, elas licenciam jogos para suas marcas. Esse licenciamento é diferente de posse com exclusivos, né? A própria propriedade intelectual Halo, por exemplo, é da Microsoft, que ela comprou da Bang? Não lembro de quem. Não lembro de quem. Não vou conseguir lembrar, mas é uma empresa conhecida. Criou Halo. Bethesda? Não lembro. Mas o ponto é que é, basicamente tem um monopólio orgânico. Não tem outras empresas do mesmo nível, né? A Valve não é uma empresa pública, por isso que eu pus só o faturamento dela ao longo dos anos. 2017 até 2004 foi pra 2021. Foi pra 15 bilhões quase, né? Já passou já tá mais que 17 bilhões em 2026. Dá pra ver quanto eles foram de 5 bilhões quase em 2017 pra mais de 20 bilhões em 2026, né? Que mostra que essa empresa privada, né? Ela não pode investir na Valve de forma pública, né? Ela não tá numa ação da bolsa.
valores de algum país. Por exemplo, a Microsoft está na Nasdaq, não lembro exatamente. Na BVMF, na verdade. E a Nintendo tá na empresa japonesa. Então, a Valve não, enfim. Mas de ponto que elas têm grande parte desse monopólio, entre aspas. Mas o monopólio é orgânico. Se a margem tem maior produtividade de oferta do fator monopolizado e de seus concorrentes potenciais for suficientemente ampla, então eles decidem os preços. Então a Nintendo, ela pode decidir o preço que ela quiser do Zelda Ocarina of Time para Nintendo 3DS e vai vender. Não é o preço que ela quiser, 1 milhão, mas ela pode colocar $400, perdão, $70 e vai vender. $90 vai vender e tal. A curva de demanda elástica, de elasticidade da oferta da Nintendo, de jogos da Nintendo, é muito grande, né? Não se pode calcular a elasticidade, mas você pode afirmar ela, tá? Eu posso afirmar que me parece que a curva de elasticidade dos jogos da Nintendo é muito ampla, permite que eles aumentem o preço e vendam mesmo assim, e não afete seus lucros. Mas enfim, é um monopólio? De certa forma, sim. É um Pokémon, só a Nintendo pode fazer. Então elas têm monopólio sobre a propriedade intelectual que vende muito em jogos. Então, só que monopólio orgânico. Não tem nenhum problema disso. Tarifas, né? Monopólios estatais, né? Com exemplo de tarifas. Finalmente, existem os casos em que um governo estabelece um monopólio para fins fiscais. E os lucros do monopólio vão para o tesouro do governo, né? Para reserva monetária do governo. Muitos governos europeus instituíram monopólios de tabaco, por exemplo. Outros monopolizaram sal, fósforo. Na China, no livro do Shiji, primeira vez que eu ouvi falar do Shiji foi no Kingdom, que é um mangá muito famoso sobre a história do reino dos combatentes, né? E do reino de Qi, unificação da China. Triste quando o Kanki morre, infelizmente, né? A cena da mais triste dos mangás da história, na minha opinião. Mas na China, nesse livro do Shima Grankian, uma coisa assim, mas é o Shiji o nome do livro. Ele fala sobre o monopólio de um grande metal na China. Teve uma lei associada a isso, né? Tinha monopólio de sal também na China, etc. Em épocas específicas, né? O monopólio, por exemplo, de quem poderia criar moedas, porque tinha pessoas criando moedas por si mesmas. Aí o governo falou, pô, você está criando moeda? Só a gente pode produzir moeda com base em commodity, né? Só a gente pode emitir moeda, porque vocês estão emitindo moeda. Aí você pensa, por que eles proibiam moedas, né? Porque o governo queria emitir moeda. Mas tem uma razão pra isso? Não. Só eles queriam ter posse disso. É um monopólio de emissão de moeda. E persiste até hoje. Mas que no desenvolvimento da sociedade, você vê quando isso aconteceu, você vê que a razão disso não é legal, não é realmente justa. Todos deveriam poder emitir moedas. Todos os bancos deveriam ser livres para emitir suas próprias moedas. Não deveria existir moeda legal tender. Na China, por exemplo, nesse caso, foi só alguém querendo ter controle. Um governo monárquico, no caso. Dinástico, nesse caso, né? Embora a questão de dinastia na China é um problema histórico, que não é sempre a dinastia especificamente. Às vezes é mais monarquia, mas aí depende aí da sua visão de história da China, mas enfim. O grande ponto é que esses monopólios, entre aspas, naturais, monopólios naturais não existem, né? Falei sobre isso no Voz Impressa, em um artigo. É um problema, né? Então, por exemplo, os Correios da vida, né? Cara, isso daí é monopólio. No fim, é só uma empresa inútil que não gera nada, né? Enfim. Monopólio de margem, agora outro tipo de monopólio. É caracterizado pelo fato de que barreiras que impedem forasteiros, todos de outros países, de competir no mercado local e quebrar o monopólio de vendedores locais. Então, é alguém que tem uma margem de retorno possível, porque é difícil de outras empresas competirem com essa empresa. Pode ser por uma legislação que impede empresas estrangeiras de ter o mesmo
ter uma competição justa com empresas brasileiras, por exemplo. Como aconteceu na reserva de mercado do Brasil. Produção de produtos, por exemplo, de jogos, de games, né? Eu tava vendo no vídeo do canal do Gilão, que é famoso em games, que é. Acho que é Games que Pariu, que ele fala sobre essa questão dos jogos, videogames falsos no Brasil. Tinha uma legislação que permitia isso, na verdade. Ela favorecia produtores nacionais ao invés de é, internacionais, né? E aí a empresa nacional poderia copiar o Master System e criar o Phantom System, que era o clone do Master System original, né? Sega, enfim. São barreiras de mercado nesse caso. Na própria mercado de games, né? Então a barreira de mercado é competir com empresas monstruosas, né? O exemplo é de data centers, né? Você não vai competir com a Amazon em data centers. Esquece. O monopólio de espaço limitado resulta no fato que é outro monopólio agora, né? Que com condições físicas restringe o campo de operação da empresa. Então, isso daqui é estatal normalmente, por exemplo. Se eu posso abrir uma empresa, fornecer água para as pessoas no Brasil? Não. Tem empresas que têm concessão de prover energia e água para cada estado ou regiões. Qual o problema? Essa empresa pode ser uma bosta. Agência essa bosta. Esse negócio de concessão, eu já fui da ideia de concessão, mas agora não sou mais. Concessão é o menos pior. Então, vamos supor, uma empresa, a Sabesp da vida, tem uma concessão privada para administrar essa empresa que antes era pública. Só que os gerentes ali podem ser ruins também. Não teve uma competição, um nível de competição de quem seria o melhor para fornecer água para as pessoas. Então, o monopólio surge apenas quando as empresas no mercado, apenas uma empresa no mercado ou quando tem poucas empresas. Então, nesse caso, o monopólio natural, você só tem uma empresa ou um punhado ali na região que telecomunicações do Brasil também. Teria que ter uma limitação, né, de quem pode fazer isso. E tem uma questão também política. E isso gera, mesmo com concessões privadas, uma administração ruim. Obviamente a privatização é melhor do que a empresa estatal, mas mesmo assim ela é pior do que uma liberdade econômica nesse sentido. Então, exemplo de monopólio de espaço limitado, de data centers, né? Uma Amazon Web Services, a IBM Cloud. Competir com elas é impossível. Esquece, não vai ter alocação de capital necessária para isso. Por exemplo, uma empresa que competir com o YouTube para fazer vídeos. Não vai ter. Tem que ter muita grana, cara. Não vai conseguir competir com o YouTube com facilidade, né? A ação monopolista é vantajosa para o monopolista quando que isso aqui funciona? Somente quando a receita líquida total, depois de impostos, etc., a um preço de monopólio exceder a receita líquida total a um preço competitivo potencial. Então, só quando ele pode ter um retorno líquido desses investimentos ao ponto que o preço não afete os seus lucros. Né? Ou seja, ele pode mudar o preço sem. Se for uma empresa só, vamos supor que seja uma empresa. Um monopólio, mono de um. Basicamente, ela pode decidir o preço que ela quiser. Se for um bem inelástico. Por duas empresas, o duopólio tem uma competição de preços entre as duas empresas. Ainda assim, por exemplo, na guerra de consoles da Sega e Nintendo, só tinha duas empresas competindo uma com a outra, que são as maiores. A Atari foi para o beleléu, né? Outras empresas não conseguiam competir com a Nintendo. Todas falharam, né? Competir com a Nintendo e a Sega na época. Depois veio a Sony, conseguiu vencer o Sega Saturn, etc. Venceu o Nintendo 64. Eu tive também. Tem bons jogos, mas é inferior ao PS1, na minha opinião. Por várias razões que eu vou falar num curso de economia de games que eu vou dar no futuro do canal. Mas enfim, basicamente a ação restritiva é sempre vantajosa para o grupo privilegiado, né? E normalmente o privilégio vem do estado, do monopólio, etc. Tem monopólios orgânicos e monopólios naturais, né? Perdão, desculpa. Monopólios orgânicos e monopólios inorgânicos. O inorgânico é feito de forma estatal, o orgânico é feito de forma tradicional. Tem o que é oligopólio, que são N empresas, né?
N empresas que estão agindo nesse mercado. Que pode ser poucas mesmo assim. Por exemplo, no mercado de petróleo global. Enfim. Um exemplo, né? Você tem aqui o retorno marginal, o preço da café, por exemplo, e a quantidade de café. Quanto a empresa tem que produzir para não ter uma coisa chamada dead weight loss, ou seja, para não ter prejuízo. Essa curva aqui é a curva de oferta. Você busca ser igual ao custo marginal, mas não necessariamente vai ver. Não vai ser. E aqui a curva de demanda, que ela vem de cima, ela faz assim, né? Então, oferta para cima ali e demanda para baixo. Esse dead weight loss, ele basicamente é onde você vai ter produto que não vai vender. Então você produziu mais do que você queria. Deveria, né? Então, o que você quer? Você quer maximizar seu lucro, certo? Eu falei sobre isso no curso de matemática para economia do canal. 10 horas por sinal de curso de matemática na economia, eu acho que eu exagerei. Então, aqui é um preço em que você tem o faturamento marginal sendo igual ao custo marginal. Nesse ponto aqui você tem um preço maior. Então aqui você tem um preço 1, aqui você tem um preço 2, certo? Esse preço 2 ele é maior, certo? Só que minha curva na verdade tá aqui, na verdade. O preço tá aqui, tá? É a quantidade aqui. Numa quantidade Q1 que você produziu, café, vamos supor que seja 500 unidades de café. Seja Q1, igual a Q1. Nesse caso, essa aqui é a curva de preço que você pode realizar. Se eu colocar aqui outra curva aqui, Q2, que vai ser aqui, né? Então eu produzi outra quantidade, Q2. Vamos supor que seja 1000. Então eu produzi 1000 unidades de café. Essas 1000 unidades de café é o dobro, né? Só que vamos supor que a minha demanda potencial ela é 500. Então significa que eu vou ter dead weight loss, vou ter produto que não vai vender. Só que vamos supor que a demanda é a mesma. Vamos desconsiderar a demanda. Vamos supor que você só quer pensar quanto que eu vou produzir de café. Se você produzir mais, você vai ter menos retorno, porque você vai ter que fazer preços maiores para você vender uns calendários de produção suficiente. Ninguém compra 3 sacos de arroz de uma vez, normalmente. Ou 10. Então você tem que vender no calendário de produção sem vencer o produto. Em que você tenha venda suficiente, mas obviamente as pessoas não vão comprar mais do que elas podem consumir num tempo específico. E elas sabem mais ou menos o que elas consomem. Então no fim, se você produzir menos, tu pode cobrar um preço maior. Então no Q2, minha curva aqui é um Q3. Minha curva de oferta e demanda, nesse caso eu aumentei a oferta. Perdão. O preço vai ser menor. Então vamos supor que... Vou fazer certinho aqui. Tem o Q2. Eu tenho aqui Q3. Então, ponto que quanto mais eu produzir, nesse caso, pela lei da utilidade marginal, vou ter que produzir, vou ter que baixar o preço, né? Então, qual que é melhor? A empresa produz menos, que é 1, e aumenta o preço. E o faturamento dela vai crescer. Questões de unidades, ela vai vender menos, mas o preço é maior. E aí, basicamente, ela vai ganhar mais. Então, ela produziu menos, mas ela aumentou o preço do produto em cada unidade de venda e ela vai faturar mais. Enquanto que ela se produzisse mais e tivesse que abaixar o preço, então o preço, ele diminuiu, né? Você tem aqui o preço. Produzindo a quantidade de Q2, diminuiu, você aumentou a quantidade produzida, mas diminuiu o preço. Você teve mais custo de produção e você vai ter menos valor nas vendas. E além disso, esses fatores de produção que se adicionam podem gerar um custo e podem ser maiores que o seu faturamento marginal. Ou seja, tu vai ter prejuízo. Então, prejuízo pode ser tanto de produção
quanto de... No outro caso de venda de produtos que produtos não atendendo a demanda, né? Acho que é mais de dead weight loss, né? Então, em resumo, basicamente, você produz demais, você pode ter prejuízo. Então você acha, não, vou produzir mais porque eu vou atender uma demanda maior de mercado. Dependendo, você vai ter prejuízo. Então, é errado uma empresa produzir menos para ter mais lucro? Não. A não ser que você queira ir na empresa de café lá e falar, ó, vocês têm que produzir mais e ter prejuízo porque eu quero o preço menor de café. A empresa vai à falência. Parabéns, todo mundo vai ser demitido. O crédito que eles pagavam em impostos não vai ser mais dado para o governo, por exemplo. Parabéns, né? Então a gente não deve ter controlado as empresas. Então, o monopólios inorgânicos, né? Eles são normalmente criados pelo Estado, né? Então, é uma mudança grotesca da verdadeira situação falar em capitalismo monopolista em vez de intervencionismo monopolista. Na verdade, isso daqui é normal, cara. A empresa tá querendo produzir ter lucro. É isso. Então não quer ter perda de venda de produtos ou diminuição de aumento de custo marginal em relação ao faturamento marginal. A essa quantidade. Eu expliquei isso melhor no curso de matemática na economia, né? Mas não pode simplesmente intervir no que quanto a empresa produz. Então, os preços de monopólio estariam limitados a alguns minerais que podem ser extraídos em poucos lugares no campo do monopólio, no espaço limitado. Caso o governo não tivesse intenção de fomentá-los. Então, normalmente, os monopólios são criados por empresas que têm alguma ajuda do governo. Até em concessões e privatizações. Então, a empresa ela tem uma concessão, mas a concessão vai para aquela empresa que, que está nas condições que o governo decide. Então, mesmo concessões, você tem uma forma de fazer concessões de forma mais liberal, talvez, né? Mais racional. O termo racional é melhor. Então, a concorrência no livre mercado alcança esse efeito na ausência de qualquer monopólio e preços monopolistas. No livre mercado, o que é livre mercado? Cara, é só você não pôr lei idiota que atrapalha as empresas. Só deixa as leis que não ferem a liberdade justa das empresas em fazer seus negócios. Isso é livre mercado. Não existe algo fora disso. Livre mercado é uma relação legal, em que o governo não cria leis burras que afetam as empresas. É só isso. Pelo contrário, o objetivo frequente da formação de cartéis é patrocinado pelo próprio governo. Com os entre aspas monopólios naturais. E preservar a existência de fábricas e fazendas que são do governo. Ou que o governo tem parte nas ações. Que o livre mercado forçaria a interromper suas operações por estarem produzindo custos muito altos. Então a empresa, ela é... Correios, por exemplo. É ineficiente, continua existindo. Porque se fosse uma empresa privada, ela ia falir, ela ia falência. Mas como é do governo, ela pode ter a alegria de não falir. Nossa, que legal ter uma empresa que não fale, né? Mas que produz de forma ineficiente, né? O governo não tem incentivos para produção. Ele não tem que se envolver nisso. O objetivo do governo é apenas a lei. Tô citando Mirabeau aqui. E Quesnay. Quem que deve governar? A lei. Acabou. Por isso que Quesnay, que é um fisiocrata francês, disse. A lei deve governar, mais ninguém. Uma lei dedicada natural e justa, né? Obviamente. Leis que não ferem moralidade e ética óbvios na lei natural. Basicamente, monopólios são criados pelo Estado. E monopólios orgânicos são criados pelos consumidores. Então, por que as pessoas gostam de... O filme lá do Willy Wonka? Por que as pessoas gostavam do chocolate do Willy Wonka? Porque era bom. E é isso. Não tem outra razão. O monopólio orgânico. Ele cita o New Deal, que é uma questão nos Estados Unidos, né? O New Deal preferiu um arranjo diferente. Ele forçou todos os agricultores a uma restrição proporcional de produção. Elevou por meio da sua política monopolista o preço de produtos agrícolas a um patamar tal que a produção se tornou novamente viável em solos de qualidade inferior, né? Então, mesmo num solo de qualidade inferior, tu conseguia fazer um faturamento maior. Então, ele forçou todos os agricultores a uma restrição
produção, da quantidade que ele poderia produzir. Isso é errado. Porque os calendários de demanda e de produção, eles têm que ser livres. Você não pode definir o calendário de produção. Como que você acha que sabe mais do que todos os agricultores que existem, pessoas do estado? Você acha melhor que eles o que eles devem fazer no seu negócio? A maioria das pessoas que fazem as leis, a legislação, se elas fossem numa fazenda, elas não iam conseguir gerenciar esse negócio, porque você precisa de conhecimento, experiência, repertório, de know-how no tema. Se você não tem isso, você não tem como planificar ou ajustar o que os agricultores deveriam fazer para gerar melhor resultado para a sociedade. Então, quando a gente fala de mercado, é só simplesmente o óbvio que você tem que dar de liberdade para pessoas. Né? Na Constituição diz, né? Direito à propriedade, não é? A vida, liberdade e propriedade. E só esqueceram a parte de propriedade, né? Tem uma questão legal nos Estados Unidos que tem a ver com isso, né? Não vou entrar aqui. De como interpretar essa parte de propriedade no final. Por exemplo, se propriedade contratual está incluído nessa parte constitucional, que está na maioria das constituições do mundo, né? Brasileira, do Estado também. Sim. Eu creio que sim. Seria sensato lamentar a falta de provisão no passado que resultou em investimentos inadequados em bens de capital. Contudo, os homens não são infalíveis, né? Sempre vai ter uma margem de erro do mercado. Uma certa dose de investimentos inadequados é inevitável. Então o cara vai investir em... O próprio Warren Buffett e Munger, eles dizem. Muita da parte dos erros da Berkshire Hathaway foi de investir em empresas que eles viram que não era tão boa quanto eles pensavam. E eles são monstros do mercado, né? Enfim, eles podem errar, então todo mundo pode errar. O que deve ser feito é evitar políticas como expansão de crédito que fomentam artificialmente, chamado de mal investment, né? Basicamente, tu deixa a taxa de juros de forma exógena, né? Aumenta a oferta de na economia, né? Oferta de dinheiro para as pessoas investirem mais, é baixa a taxa de juros, então é mais fácil das empresas pegarem empréstimo, né? Por um custo menor. Então, isso permite que as empresas façam mais merda, né? Porque a taxa de juros real, ela vem do retorno de investimentos. A taxa de juros de retorno de investimentos. Então, quando você abaixa a taxa de juros quando as empresas estão na merda, como na crise de 2008, basicamente permite que as empresas façam mais merda durante a merda, que foi a crise de 2008, né? Vou falar disso posteriormente. Seria sensato lamentar a falta de produção do passado. Não, é a mesma coisa. Eu sempre tento não publicar slides, né? Talvez não consegui. Essa foi a aula 2. Pra ver que a gente já tá na página 400, né? O livro tem 900 páginas. Então, eu coloquei os pontos centrais aí. Obviamente, ler só Ação Humana não é suficiente pra entender Von Mises. Eu tenho que entender todos os livros pra entender ele. Pra mim, falta um nível alemão dele. Que eu não consigo ler no momento, que não tem tradução. Mas, eventualmente, se Deus permitir, eu ler. E basicamente é isso. Até o próximo episódio.